nós vemos o André preocupado com o reencarne do Júlio. Nós vamos ver ele perguntando ao Clarencio sobre esse processo reencarnatório. Ele diz o seguinte: preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos o orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que o Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Vejamos então o Clarencio colocando que o reencarne do Júlio vai ser um processo simples do ponto de vista da logística, né, do plano espiritual. É um processo doloroso. Então nós vemos o Júlio passando por essa situação de dor, por essa situação de sofrimento, por sua livre escolha, né, pela sua irresponsabilidade, né, de ter se suicidado. Então, o que ele coloca é que este processo é um processo mais simples, porque o Júlio permanecerá pouco tempo na Terra. Ele vai desencarnar ainda criança. Então, como o processo é curto aqui na Terra, do plano espiritual exige pouco trabalho para o processo reencarnatório. O que, na realidade, esse processo é mais de aprendizado, tanto para o Júlio quanto para Zulmira e o Amaro, e principalmente para ir se recompondo o perispírito do Júlio. Vamos lembrar que ele, por ser suicida, ele tem todas as sequelas do seu suicídio. Então, o perispírito dele está com todas as máculas que ele criou pela sua escolha, pelo seu livre-arbítrio. Então, através de vários e vários reencarnes, é que esse perispírito, a cada reencarne, vai se recompondo um pouquinho, até que esse perispírito chegue na condição que estava do Júlio da Guerra do Paraguai. Então, a hora que ele voltar àquela condição do perispírito estar recomposto como estava na época do suicídio, é que ele vai continuar o seu caminho de estudo, o seu caminho de aprendizado. Aí, o suicídio cria esta interrupção, né? Ele parou ali porque ele machucou o perispírito, criou, né, essas mazelas no perispírito. Ele, através de várias e várias reencarnações, vai recompondo aos poucos, a cada reencarnação, o seu perispírito, até voltar na condição inicial. E aí, a partir dali, ele continua a sua trajetória. Não podemos esquecer que o desencarne do suicida, além de ser doloroso, é um desencarne com sofrimento muito grande, tanto pelo arrependimento, que normalmente é o que cada suicida coloca logo após o suicídio, como também, como afins atraem afins, ele vai ficar junto de outros suicidas. Por isso que se chama Vale dos Suicidas, né? Todos os afins se reúnem, ou seja, todos os suicidas se reúnem ali, todos com as suas dores, com seu sofrimento, com seus arrependimentos, e isso cria uma região, um vale de dor, né? Uma região muito sofrida. Então, nós vamos ver aqui o Clarencio continuando a explicação para o André. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores do nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no entanto, e mostrando significativa expressão fisionômica, juntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Penso, contudo, no martírio dos pais, considerou Hilário hesitante. Meus amigos, falou o ministro generoso,
A justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem, o casal, por esquecê-los, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. Vejamos então o significado dessas palavras de Clarencio. A Zulmira e o Amaro, ao receberem o Júlio como filho, esse imenso amor de pai, esse imenso amor de mãe, vai fazer com que cada um deles se redima dos seus erros. Vamos lembrar as palavras de Jesus, que o amor redime inúmeros pecados. O amor deles vai fazer com que eles se redimam do erro que eles cometeram. Vamos lembrar que o Amaro vai amá-lo pela segunda vez. Ele já veio de novo como Júlio, porque ele era Júlio também lá durante a Guerra do Paraguai. Ele veio como Júlio, filho do Amaro e da Odila. Amaro amou, sofreu com seu desencarne. Vamos ver agora o Amaro recebê-lo de novo como filho. Nós vimos a Zulmira como madrasta. Ela ficou com um remorso muito grande por não ter sido uma boa madrasta e por não ter tentado socorrer o Júlio quando ele estava no mar. E agora ela vai recebê-lo como mãe. Então, este amor de mãe vai fazer com que ela se redima dos erros que ela cometeu. Não só como Zulmira, mas principalmente como Lina. Porque ela, como Lina, foi a responsável pelo suicídio do Júlio. Vamos lembrar as palavras de Jesus? Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos. E quando a gente lê essas palavras de Jesus, a gente coloca para nós mesmos, meu Deus, como isso é difícil, é impossível. A gente tem muita dificuldade para tentar amar os amigos, para tentar nos amar, quanto mais amar o inimigo. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, coloca esses desafetos de vidas passadas, ou até os nossos inimigos, nos nossos braços como nossos filhos ou como os nossos netos. Aí nós o amamos. Um amor infinito e um amor incondicional. O amor de mãe é um amor incondicional. Então, neste amor incondicional, nós estaremos limpando, redimindo os nossos erros no passado para com aquele espírito que está ali nos nossos braços. Vamos continuar aqui quando o André coloca. A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos cismarentos à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade e restituiria a criança enferma a um ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada quando alcançamos a residência do ferroviário envolvida em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde. Qual se houvera sorvido invisível anestésico, o menino emudeceu. Vamos ver aqui que o Júlio, ao entrar no ambiente doméstico, ele para de gemer, ele se sente bem novamente, porque ele entrou naqueles fluidos que lhes são tão caros, que são caros a todos nós, que é a energia da nossa casa, a energia do nosso lar. E nós vemos aqui o Hilário, a Blandina, a Mariana, o André com o Clarencio entrando nesse lar como a caravana da amizade. Então, os amigos acompanham ali para o reencarne, vão para ajudar magneticamente, né, com seus fluidos, vão para ajudar com amor.
Então vamos lembrar que nós temos que manter o nosso lar sempre energeticamente da melhor forma possível, o mais limpo possível. E como a gente consegue isso? Através do Evangelho no lar. Quando nós realizamos o nosso Evangelho no lar, nós somos recebidos, ou seja, nós recebemos na nossa casa esses grupos do Evangelho no lar que vêm limpar a casa, que vêm tirar as formas de pensamento, os miasmas, né, fazer uma limpeza em toda a casa. E nós também somos agraciados com os grupo dos bons samaritanos que vem fluidificar a água que nós colocamos sobre a mesa, ou a água da nossa casa. A gente pode pedir sempre para fluidificar a nossa bombona, a nossa caixa d'água. Então, nós criamos uma atmosfera fluídica boa, nós limpamos a nossa casa quando realizamos o Evangelho no lar. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós não podemos deixar de realizar o Evangelho no lar, porque dele depende a nossa energia, depende o nosso crescimento e principalmente a ajuda que nós temos para receber forças para realizarmos aquilo que nós temos que realizar aqui na Terra e para termos o aprendizado que nós precisamos ter. É muito difícil, a gente não consegue sozinho. Nós precisamos do nosso mentor ao nosso lado, nós precisamos da nossa família espiritual ao nosso lado, e para podermos tê-los ao nosso lado, nós precisamos ter um ambiente bom, magneticamente energizado. Nós precisamos manter a nossa casa limpa da melhor forma possível. Desculpa. E nós só conseguimos isso através do Evangelho no lar, das orações que realizamos dentro do nosso lar. É muito importante que ao amanhecer, quando nós acordamos, façamos uma oração de gratidão. Agradeçamos a Deus por mais um dia de vida. Que nós possamos começar o dia com uma oração, lembrando-se de Deus, pedindo ajuda ao nosso mentor para que o dia seja de aprendizado. E ao terminar o dia, é muito importante que façamos o balanço do dia, em tudo aquilo que nós realizamos e aprendemos para a eternidade. Não para pagarmos as contas, mas que realizamos e aprendemos que vai ficar conosco para a eternidade. As coisas que realmente nós vamos poder levar quando nós sairmos daqui. Então é muito importante que o nosso lar seja um ponto de luz. Vamos lembrar que o André Luiz, também no livro Missionários da Luz, quando está vindo para a Terra, ele pergunta o que são esses pontos de luz que dá para ver do espaço. Na época ele estava com o Alexandre, ao lado dele era o mentor dele. O Alexandre coloca para ele: esses faróis de luz que existem na Terra são os lares que realizam o Evangelho no lar. Então nós temos que ter esse cuidado, que a nossa casa também seja um farol de luz que possa se ver do espaço. Vamos voltar aqui para Entre a Terra e o Céu. Quando ele coloca: o doentinho encontra grande alívio, palavras do Clarencio explicando por que o Júlio parou de gemer. O doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez-se-lhe expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida, para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Vejamos que o Clarencio vai na frente, eles ficam todos ali na entrada da casa e o Clarencio vai na frente para se certificar do ambiente, da vibração, se há condições deles poderem entrar e começarem o trabalho junto a Zulmira. Vamos ver então na segunda parte desse capítulo a continuação do